Acelerando, acelerando, vamos falar de Fórmula 1 por aqui. Meus amigos, agora eu tenho a honra de apresentar para vocês uma entrevista exclusiva com uma verdadeira lenda da Fórmula 1 no Brasil. Estou falando do Reginaldo Leme, que durante mais de 40 anos esteve presente nas principais informações da Fórmula 1 por aqui. Eu, André Galvão, conversei junto com o Leandro Boldaquian e essa entrevista foi ao ar no Acelerando Transamérica e você pode curtir a partir de agora. E agora o nosso papo é com, a gente pode chamar, uma lenda da Fórmula 1. Concordo. Aqui no Brasil, né? Porque, não só no Brasil, né? Porque o nome dele é reconhecido internacionalmente. Estamos falando de Reginaldo Leme. Aplausos para o nosso Regi, que realmente nos brindou com grandes emoções, né, durante os últimos 40 anos nas transmissões das corridas de Fórmula 1 para o Brasil, né, algumas inesquecíveis, né, trouxe também momentos marcantes da história deste esporte, né, claro que todo mundo se lembra do furo mundial que foi em 2008, né, quando o próprio Reginaldo Leme revelou tudo que tinha acontecido naquela prova que acabou culminando até com uma derrota marcante para o automobilismo brasileiro. Felipe Massa vencia a corrida e teve aquele acidente do Nelsinho Piquet, acidente que foi feito de forma proposital pela equipe Renault para o Fernando Alonso conseguir a vitória. Então, tudo isso passou pelas mãos e pela voz fantástica do nosso Reginaldo Leme, que está com a gente para conversar conosco neste sábado, neste programa especial da Transamérica, o Acelerando. É um prazer tê-lo conosco, Reginaldo Leme. Muito bom dia. Bom dia, amigos. Prazer também. Prazer em ouvir tudo isso que você falou a respeito da minha carreira. E depois de quase 42 anos à frente da TV Globo e 46 com a Fórmula 1, imagine se eu não representasse de fato alguma coisa aí para o público que me acompanhou, né? Desde um tempo em que mal se conhecia a Fórmula 1 no Brasil. Se não fosse assim, não teria valido a pena a minha carreira. Mas obrigado pelas palavras e estamos aqui para conversar. Com certeza, valeu demais a pena, Regi. E a primeira pergunta é justamente em cima dessa sua experiência toda na categoria, né? 46 anos no total. Agora, nunca tivemos um ano como 2020, né, Reginaldo? Que loucura o que está acontecendo no mundo. Nunca tivemos um ano como este de 2020 em qualquer setor da nossa vida, né? Nós não vivemos guerras mundiais e mesmo pelo que a gente acompanha da história, mesmo por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial devastadora como foi na Europa, nós no Brasil não sofremos nenhuma consequência, nós na América não sofremos nenhuma consequência em relação a isso, né? Apenas sabíamos de notícias, claro, dificuldades, fábricas de automóvel dedicando-se a fabricar tanques, fabricar armas de guerra, isso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mas uma situação dessa, da gente ver o mundo inteiro abalado, não tem um centímetro do mundo, 1 metro do mundo em que não tenha alguém abalado com essa situação, é uma coisa que de fato a gente jamais poderia imaginar. Eu cresci na minha juventude com medo de uma terceira guerra mundial. Por tudo que eu lia, por tudo que eu soube da Segunda Guerra, a gente cresceu com medo de uma terceira guerra mundial e logo, nos últimos 30 anos, por exemplo, logo a gente concluiu que isso jamais haveria, jamais aconteceria, porque hoje, com o desenvolvimento das armas atômicas, das armas químicas, qualquer coisa desse tipo acabaria com o mundo, seria a destruição do mundo. Então, mesmo sem a guerra,
acaba vindo um negócio desse, que seja lá provocado ou não. Eu não acredito nisso, embora alguns fatos mostrem claramente que possa ter sido provocado, mas ninguém imaginava um mal maior do que esse, de abalar a saúde de todo mundo e, consequentemente, a economia e a sobrevivência do ser humano em qualquer parte do mundo. Concordo plenamente, Reginaldo. E como é que você avalia que a Fórmula 1 lidou com a situação? Foi a melhor forma? Poderia ter feito de alguma outra maneira, né? Porque tivemos aquele momento ali na Austrália, horas antes do primeiro treino livre, que a confirmação veio, né? Teve que a McLaren um dia antes tomar uma atitude um pouco mais dura. Como você avaliou tudo isso, Reginaldo? Eu não gostei da forma como foi feita, porque se eles tinham informações que não tinham chegado ainda no Brasil, né? Mas eles provavelmente tinham informações mais contundentes a respeito de já existir, não a pandemia, mas um princípio de uma epidemia. Então eles não poderiam ter feito a Fórmula 1 ir até a Austrália, gastar todo esse dinheiro, desgaste pessoal. O mecânico da McLaren que foi infectado, não obrigatoriamente por conta da viagem, ele pode ter sido infectado lá na Inglaterra antes de deixar a Inglaterra em direção à Austrália, mas toda essa movimentação de um circo que a gente sabe envolve 4 aviões cargueiros para levar o material todo e mais 4 aviões fretados para levar o pessoal da Fórmula 1, fora os turistas, os torcedores da Austrália mesmo, aguardando ansiosamente esse início de campeonato, e a coisa ser resolvida assim, horas antes do primeiro treino oficial. Então não foi uma decisão acertada. A decisão acabou sendo acertada, mas tinha que ter sido tomada muito tempo antes. Bom, Reginaldo, eu, Leandro Boldaquian, e assim como o André Galvão, eu também faço as minhas palavras, porque todo fã, né, todo apaixonado pelo automobilismo entende a sua participação nessa paixão do brasileiro pela Fórmula 1, pelo esporte a motor de uma forma geral, e você fez parte durante mais desses 40 anos, então com certeza é um prazer enorme ter você aqui na Transamérica participando com a gente desse Acelerando. E muita gente fala, né, Reginaldo, que se fosse nos tempos do Bernie Eccleston, capaz da corrida ter acontecido. Você acha que seria bem por aí ou não? É muito difícil você, num exercício assim de quase ficção, né? Mas eu acho que se eles tivessem, na época do Bernie, se todo mundo tivesse cometido esse erro de ter ido à Austrália, a corrida teria acontecido. Isso, por conhecer o Bernie, eu acho sim. Porque o grande problema não foi a corrida não acontecer, foi o grande problema e o grande erro foi ter levado tudo para lá, né? Ter feito um público entrar no autódromo, depois ter que procurar um portão de saída, procurar resgatar o que tinha gasto com bilhetes, coisa que deve estar sendo feita até hoje. Esse problema o Bernie evitaria com certeza. Já que estava lá, a corrida teria sido realizada, na minha opinião. E pela sua experiência, Reginaldo, como é que você imagina que a categoria deve seguir a partir de agora, né? A gente já tem ouvido algumas questões aí de ter apenas de 14 a 15 corridas, ou então algumas pessoas defendendo que nem deve haver mais campeonato nessa temporada. Uns dizem que diminuiu, né, os finais de semana para 2 dias e você poupa algumas equipes menores. Enfim, como é que você imagina, Regi, que as coisas vão seguir a partir do momento em que tudo estiver controlado? Bom, tudo vai depender do que acontecer nos próximos dias, as próximas semanas aí, em relação à evolução ou não da pandemia. Nesse momento, a gente pensa assim, é muito difícil a realização de qualquer evento esportivo, sendo que a própria Olimpíada, que era julho, ela já foi adiada para o ano seguinte. Então eu digo o seguinte, até julho é muito difícil acontecer, mas eu já ouvi todas as entrevistas do pessoal da Liberty Media, falando que se houver campeonato, seria de fato, como você disse, aí um campeonato de 14 ou 15 provas. O diretor de Silverstone, na Inglaterra, já que quase todas as equipes, 90%, 95%
das equipes estão situadas, baseadas ali na Inglaterra, ao redor do circuito de Silverstone, né? A exceção é a Red Bull também está lá. A exceção é a Ferrari italiana e a Sauber, né? Que hoje é a Alfa Romeo, que ainda tem a sede na Suíça, porque foi onde foi fundada a Sauber. Mas, de qualquer forma, eles têm suas bases inglesas e o diretor de Silverstone está propondo fazer 2 corridas em Silverstone, sendo que uma delas poderia ser no sentido inverso do circuito, para ficar bem diferente da outra. Acho uma ideia muito boa, mas que corrida Silverstone substituiria? Né? A gente não sabe quais corridas ainda estão pendentes ou ainda estão com possibilidade de serem realizadas. Por exemplo, Itália não vai se recuperar tão cedo. A gente não tem mais o Grande Prêmio de San Marino, mas o Grande Prêmio de Monza, de setembro, eu acho muito difícil acontecer, porque na Itália o problema ainda é bastante sério. Nem se falar da Espanha, que a Espanha seria maio, e essa está definitivamente fora mesmo. Então, se acontecer, eu não sei como a Liberty Media vai fazer, mas ela poderia fazer um campeonato assim extremamente curto, talvez menos da metade das 22 corridas previstas, e a partir, sei lá, de setembro até novembro nos países europeus possíveis, e daí em diante, invadindo janeiro, inclusive, nos países onde vai estar a temperatura mais elevada, onde vai estar no verão. Eu imagino isso também. Agora, Reginaldo, numa dessas, acho que o GP Brasil corre risco também, né? Por ser o último ano de contrato, né? Ou não? Não obrigatoriamente. O GP do Brasil, na metade de novembro, ele tem, nesse momento, todas as chances de ser realizada. O fato de... Existe o contrato, então o contrato tem que ser cumprido. Pelo fato de ser o último ano de contrato, isso não é um argumento, porque nesse caso, certamente, juridicamente, esse contrato teria que ser adiado, o final do contrato adiado de 2020 para 2021. Então, esse não é o problema. O que pode ser problema, sim, é na hora do cômputo geral, de ver os circuitos os países que podem render mais em termos de cobrir os custos do campeonato, esses serem privilegiados. Mas o Brasil é um dos países que paga mais caro pela Fórmula 1. Então, o Grande Prêmio do Brasil, eu acho que se houver campeonato, o Grande Prêmio do Brasil, eu sinto que está confirmado, será realizado, até porque a Liberty Media tem os olhos voltados para o Brasil por uma razão muito simples. É o país, claro que também graças à nossa população de 220, 230 milhões de habitantes, mas é o país de todas as 22 corridas da Fórmula 1, de todo o campeonato, é o país que tem o maior número de espectadores na televisão, números absolutos, né? Chegando perto de 150 milhões de telespectadores no final, na soma das corridas. O segundo país depois do Brasil seria a China, com 49 milhões, e os Estados Unidos em terceiro com 34. Você vê que a diferença é muito grande. Tudo bem, são números absolutos, mas o país tem uma população bastante grande em relação a países europeus que se equivalem, por exemplo, ao estado de São Paulo, no máximo. Mas vamos contar que China e Estados Unidos, segundo e terceiro colocados, têm uma população ainda maior que a do Brasil. Então, o brasileiro, essa paixão do brasileiro pela Fórmula 1 é levada em conta, sim, e muito seriamente pelo pessoal da Liberty Media. E você tem culpa nisso, viu, Reginaldo Leme? É uma culpa boa, hein? Uma excelente culpa, uma excelente culpa. Uma excelente culpa. Pra gente finalizar... Isso aí, esse é o maior elogio que eu posso receber. Claro, com certeza, Reginaldo. E pra gente finalizar, aquele ping-pong sobre algumas considerações aí, por exemplo, essa paralisação, ela pode beneficiar de alguma forma alguma equipe que de repente não estava tão bem assim pro início da temporada, Reginaldo? Sempre pode, né? Se é que eles têm condições de continuar trabalhando, por exemplo, a Ferrari estava assustada, tudo indica que ela ia começar o campeonato
como terceira força da Fórmula 1. Pode ser que ela tenha tempo de se recuperar. Agora, as outras também não vão parar. A hora que existir um calendário estabelecido, pode ter certeza que um mês antes, Mercedes, Red Bull, as que estariam provavelmente à frente da Ferrari, já estarão trabalhando. Isso pode acontecer. Lewis Hamilton, Reginaldo Leme, vai igualar Michael Schumacher em número de títulos esse ano, se for, né, ter as competições que a gente imagina que, sei lá, serão 14, 15, mas vai ter o 7º título do inglês? Vai. Se não for esse ano, vai ser no ano que vem. Agora, tudo isso prejudica um pouco, né, que o Hamilton é uma pessoa, um piloto de 37 anos de idade. É um piloto que ele preza muito a qualidade de vida que ele tem. Claro que ele ama correr, ama a Fórmula 1, tem um contrato por mais 4 anos ainda, ele acabou de renovar por 5 anos, né, contando com esse ano, ou talvez ainda mais 5 anos pela frente com a Mercedes, mas um dia ele vai querer parar. E o Hamilton é uma pessoa assim, muito decisiva nas decisões que ele toma. Ele está por cima, ele tem o melhor carro, ele é o melhor piloto do mundo e não tem por que parar agora. Mas, independentemente de ser o melhor do mundo e de ter os números que ele busca para superar os recordes de Schumacher, o Hamilton, eu vejo o Hamilton como uma pessoa assim, com uma particularidade assim, bem interessante. Ele é muito decisivo, muito positivo no tipo de vida que ele quer, que ele vê e que ele pretende pela frente naquelas coisas que ele gosta, além de ser muito família. É verdade. Então ele pode, de uma hora para outra, pode o Hamilton dizer, chega, parou com essa brincadeira, de repente essa pandemia é um sinal para eu parar, sei lá, coisas desse tipo. Pode acontecer, sim. E com o Pietro e o Sete Câmara hoje como reservas imediatos, né, em suas respectivas equipes, o Pietro na Haas e o Sete Câmara na Red Bull e na AlphaTauri, o Brasil está mais perto de voltar para a Fórmula 1? Agora vai, Reginaldo? Não, está mais perto. Está chegando cada vez mais perto. Mas isso que está acontecendo não é não é uma coisa que favoreça eles dois. Né? No primeiro ano em que eles teriam chance de participar de treinos da sexta-feira, por exemplo, os treinos livres da sexta-feira, e aí sim sentir a adaptação, porque simulador é uma coisa, a corrida lá dentro, na real, é outra. E sim, eles sentirem o carro e as equipes sentirem o potencial deles, isso fica adiado. Sabe lá se eles vão ter tempo, se o campeonato existir e houver, por exemplo, 9, 10 corridas, vai ser tudo muito apertado, praticamente semana a semana. E com essa que você citou no começo, essa redução para facilitar em termos de custos, essa redução do fim de semana para 2 dias apenas, sábado e domingo, sábado treino, corrida domingo. Então, eu acho que eles perderiam uma grande chance de poder participar de um treino oficial. Então, há um prejuízo para eles, sim. A gente não tinha pensado nisso, verdade. Uma pena. Bom, Reginaldo, mas foi fantástico conversar com você, né? Uma aula, literalmente, de automobilismo, de Fórmula 1 para todos nós, todos os ouvintes que estão nos acompanhando no Acelerando Transamérica. Fique com Deus, Reginaldo Leme. Valeu! E que esse papo possa se repetir de tempos em tempos, porque a gente aprende muito, tá bom, amigo? Obrigado. Quando tivermos novidades em relação ao Campeonato Mundial de 2020, podem me chamar que a gente participa sim. É um prazer, é muito legal. Eu estou sem falar no microfone de Fórmula 1 desde novembro do ano passado, né? Tenho escrito, tenho feito meu Instagram. Aliás, gente, deixa eu fazer meu comercial aqui. Opa, manda ver. Instagram, @Regileme. Instagram e Twitter, @Regileme. Tudo o nome simplificado e tudo junto. Porque é onde eu me comunico com esse público que me acompanhou e que tem muito carinho em relação a mim, e é nesse Instagram exatamente que eu vou comunicar quais serão os meus próximos passos, que a gente estava em desenvolvimento de uma série de ideias em relação ao automobilismo, e nesse momento fica tudo interrompido. Mas a gente vai retomar isso, vão ter novidades muito interessantes, e é através do Instagram, @Regileme, que eu vou comunicar a todo mundo, tá?
Fechado, Reginaldo. Um forte abraço, amigo. Obrigado, um abraço para vocês. Regi sabe das coisas, né? Foi bacana bater um papo com ele. Agora estou esperando o seu comentário. Deixe o seu comentário por aqui, o seu like também. Continue se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações, que durante esse período, por conta do novo coronavírus, a gente vai tentar trazer essas entrevistas exclusivas no Acelerando Transamérica aqui no canal também. Tamo junto!